Acho que é só invertir aqui. Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos, aos irmãos que estão aqui na Casa Luz de Jesus, na casa física. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Também as boas-vindas aos irmãos que estão através da plataforma do Facebook, no perfil da Casa Espírita Luz de Jesus. Nós queremos, antes de começar a palestra, nós queremos ler o capítulo 174 do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a plataforma do Mestre. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa neste sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres.
Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação, que Ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados e libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Convidamos a todos neste momento para que fechemos os nossos olhos, para que elevemos o nosso pensamento àquele que estará de aniversário sábado, o nosso Mestre Sublime Jesus, pedindo a Ele o amparo para as nossas vidas, sabedoria para que possamos cumprir o Teu Evangelho, que são leis universais, não apenas do planeta Terra, mas de todo o universo. Também queremos pedir aos irmãos luzeiros da Casa Espírita Luz de Jesus, que abençoe a todos que aqui estamos, ampare este momento, que abençoe a palestrante de hoje, que deixou seus familiares para servir a Jesus, numa data muito próxima de seu aniversário. Que estejamos com os nossos pensamentos, o nosso coração voltados para a luz de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Temos hoje então a Tuti, que mais uma vez nos ajuda, mais uma vez vai nos ensinar, ela que é do Centro Espírita Casa do Caminho. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui reunidos nesta casa de luz, nesta casa de amor, e que estejamos todos muito reflexivos, né? Pela fase do ano que nós estamos vivendo. Como é importante a gente poder comemorar este mês tão lindo, com tantos enfeites, com tantos brilhos, com tantas luzes, e que a luz maior é Jesus, com certeza é Jesus. É Ele que está a nos iluminar, é Ele que é o nosso governador espiritual do nosso rico planeta, do nosso maravilhoso planeta Terra. Então, vamos refletir sobre esse tema na noite de hoje. Somos capazes de receber as influências de Jesus? Poderíamos inclusive nos perguntar, somos capazes de perceber as influências de Jesus no nosso cotidiano? Será que nós estamos conectados com Jesus para que tenhamos a Ele como a referência máxima? São reflexões importantes que não só no Natal, não só no mês de dezembro, nós podemos fazer, né? Mas a cada dia essa reflexão ela é necessária, porque é como se nós vivêssemos, e não é como se vivêssemos, nós literalmente vivemos conectados com dois mundos, o mundo material
que é esse que a gente vive, e o mundo espiritual. Estamos convivendo com esses dois mundos simultaneamente, e às vezes a gente não se dá conta, porque nós vivemos tanto nesse mundo visível, material, que às vezes a gente esquece do mundo espiritual. Então vamos lembrar dele. As bibliografias utilizadas, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Boa Nova, do Chico Xavier, né? Pelo espírito de Humberto de Campos. Esse livro, ele é, assim, essencial, né? Para o nosso estudo da doutrina espírita. É muito bom. E por mais que a gente leia, a gente sempre está aprendendo. E também ouvi a palestra de Arthur Valadares, que não conhecia, gostei muito do orador espírita, que ele fala sobre o Natal simbólico, está no YouTube. Então, esse Papai Noel tão gracioso, tão querido, né? E que ele vem para a alegria das crianças, principalmente as crianças, mas mexe muito com a nossa criança interior, né? Porque a gente já viveu tantos outros natais, e a época do Papai Noel, uma época muito, muito carinhosa, é uma época onde as crianças ficam esperando e aguardando os seus presentes, né? E os adultos também. E nós, adultos, nós nos sentimos enfeitiçados por esta energia linda do Natal, né? Então, e claro, nós comemoramos o nascimento do nosso mestre querido, né? Mas essa simbologia do Natal, ela vem também vestida de Papai Noel, né? De estrelas, de luz, de neve, de flocos de neve. E é tão bonito olhar, né, na televisão, quando a TV mostra a comemoração do Natal em várias cidades do mundo, né? Onde o cristianismo ele tem uma predominância maior. E mesmo aqueles países que não têm o cristianismo como uma religião, muitas vezes enfeitam as cidades ou os hotéis para receber os turistas, né? Então, esse Natal, ele é comemorado, vamos dizer, que quase que no mundo inteiro. E essa imagem de Natal faz com que a gente vivencie uma sensibilidade muito, muito profunda, né? Nós nos tornamos mais sensíveis, nós utilizamos a solidariedade nos nossos pensamentos, né? A gente doa os brinquedos, a gente doa os alimentos, a gente busca pertencer a esta solidariedade que está presente no ar, né? E por falar em palavras, Emmanuel nos diz que se nossas palavras não forem expressas nas nossas ações, elas serão como folhas ao vento, né? Elas nos levam, nos remetem a uma ilusão, né? Então, a nossa palavra, que inicialmente vem pelo nosso pensamento, ela precisa dessa vigilância, né? Então, vamos pensar em mesclar os presentes de Natal, que são esperados principalmente pelas crianças, mas que a gente possa levar para os nossos lares a simbologia do Natal maior, que é o nascimento de Jesus, né? Essas imagens de neve, né, apesar de nós aqui não termos e ainda estamos precisando de chuva, né, que os espíritos amigos olhem para essas terras tão plantadas, né, e possam nos beneficiar com um pouco de chuva, né. Também nos remete a reuniões de família. Os filhos passam na casa dos pais, os netos vão visitar os avós. Essa congregação
nas nossas famílias, que é muito bonito, que é um momento da gente pensar nos ensinamentos de Jesus, no perdão, no relacionamento de uma forma límpida, como foi dito no texto de abertura tão bonito do livro Vinha de Luz, que nós precisamos limpar o nosso emocional de emoções que não são boas. E nós precisamos realmente fazer essa limpeza para que nós possamos entregar ao outro palavras de amor. De novo vem a necessidade de nós nos referirmos a Jesus. Jesus nos trouxe o amor. Jesus nos trouxe Deus de amor e não Deus punitivo, como era visto, né? Este amor por Jesus, amor por Deus, é que faz com que nós nos conectemos com eles, né? Hoje, me dirigindo aqui para a cidade, eu estava a poucos quilômetros daqui, e o celular não tinha sinal, e eu pensei, eu tenho que falar com a minha filha, e eu sei que ela estava saindo da cidade. E aí eu olho para o banco do carro, no celular estava a minha filha me chamando, né? Então é essa conexão que nós temos com as pessoas, que nós temos afinidade, que pertencem ao nosso núcleo familiar, são essas conexões que nós precisamos a cada dia construir com a espiritualidade maior, o nosso anjo de guarda, né? O nosso governador espiritual, a divindade maior que é Deus. É esse o alimento que o nosso espírito espera receber. Ele precisa desse alimento, tanto quanto nós precisamos de alimento material para alimentar o nosso corpo físico, né? E o nosso emocional, ele se beneficia quando nós estamos nos conectando com as nossas afinidades. Quando nós estamos nutrindo bons pensamentos e quando a gente consegue dizer boas palavras e expressar esses sentimentos, agora nós estamos numa fase ideal e que nós possamos estender para janeiro, fevereiro e assim para o ano inteiro, que logo inicia esta proposta de vida, a proposta de nós podermos alimentar o nosso ser emocional como nós alimentamos o nosso ser físico. E junto com esses dois alimentos estaremos alimentando o nosso ser emocional. E aí o nosso Mestre Jesus, pastoreando as suas ovelhas, né? Essa foto tão bonita que mostra um rosto de muita serenidade, de muita sabedoria, de muita iluminação. Vamos nos colocar no lugar dessas ovelhinhas. E realmente Jesus falava que Jesus estava acolhendo a todos nós reencarnados naquele momento, porque nós precisamos e precisávamos desta sabedoria para nós poder evoluir. E é justamente esse mestre amigo que ele que ele trouxe esse legado maravilhoso, para que nós a cada dia lembremos dele e façamos a nossa vida iluminada por ele. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 23 capítulos, né, das mensagens que Jesus deixou. Eu listei apenas alguns aqui. Então, toda vez que nós abrimos o Evangelho,
nós temos uma lição para nós aprendermos, né? Algumas vezes eu já ouvi pessoas comentando, mas que incrível que é. Eu abro o Evangelho e justamente tem ali um texto que eu preciso ler. E nós precisamos ler o Evangelho mais do que 21 vezes, como foi dito para o Divaldo Pereira Franco, né? Joana de Ângeles falou para ele, quando ele leu a primeira vez o Livro dos Espíritos, ela disse, então agora você leia 21 vezes. Porque todas as vezes que a gente lê o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a codificação kardeciana, nós abstraímos, nós introjetamos mais aprendizados, né? Então, o primeiro capítulo, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como é importante esse capítulo para que nós construamos a fé todos os dias, porque muitas vezes vivemos situações difíceis, nós vivemos perdas, nós vivemos distanciamento, nós vivemos rompimentos emocionais. Então Jesus vem dizer que esta vida, ela é uma passagem, mas que nós precisamos aqui, como na escola, aprendermos a lição. E as experiências que a nossa vida está recheada delas, justamente é para que, através do sofrimento, através da dificuldade, nós possamos então construir a fé. Porque o reino de Deus, ele não está só aqui. Aqui a gente vai gradativamente construindo esta possibilidade de frequentarmos o reino de Deus. Mas o reino de Deus, cada um de nós vai colocar a dosagem certa a cada dia, para que através desse alimento espiritual nós possamos conviver com serenidade, conviver com estrutura de fé raciocinada, e que no futuro nós estaremos nos encaminhando gradativamente através das reencarnações para o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, né? Então, quando nós estamos aflitos, que nós tenhamos essa certeza de que nós não estamos sós. E essa certeza vai fazer com que a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, entre nós, eu aqui, vocês ali, vocês para comigo também. Então, esta conexão, ela é verdadeira, e nós precisamos nos adonar desta possibilidade, desse entendimento. No Evangelho também temos o Cristo Consolador, que nós entendemos que é a codificação de Allan Kardec, da doutrina espírita, que por 10 anos, né, os livros foram escritos. Allan Kardec e todos aqueles espíritos reencarnados e desencarnados que assistiram a esse grande projeto da humanidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Traz aqui a necessidade da humildade, da simplicidade, de nós podermos entender que somos todos aqui comuns no mesmo aprendizado. E bem-aventurados os que têm puro coração. E mais tantos outros itens importantes que constam no Evangelho segundo o Espiritismo.
Chico Xavier elucidou que o Natal é a oportunidade de nós instalarmos o cristianismo em nós, de viver como Cristo, espelhando em Cristo um caminho de vida. Então, vivenciar Cristo nas nossas ações. E olhando para essa figura, né, tão linda, com a família de Jesus ali reunida, os reis magos, os animais, a simplicidade onde Jesus nasceu, né, a estrela que veio para justamente guiar e iluminar as pessoas para aquele acontecimento fabuloso que a humanidade estava vivenciando, né? Também nós podemos pensar na família. A Maria, a mãe de Jesus, o papel de mãe que esta linda mulher desempenhou para Jesus, toda a esperança, toda a expectativa daquilo que o Filho veio para elucidar para a humanidade, e ela esteve sempre presente. José, trabalhando, mantendo a família, né? Como um pai zeloso, ele também participou. Maria foi escolhida, José foi escolhido também para serem os pais de Jesus. Mas eles, com certeza, eles não imaginavam a grandiosidade deste momento. Inclusive, as notícias da espiritualidade nos elucidam, dizendo que Maria, hoje, e já faz muito tempo, ela trabalha no Vale dos Suicidas, resgatando aqueles irmãos que infelizmente cometeram o suicídio. Olha que trabalho grandioso que esse espírito iluminado faz a cada dia. Podemos nos espelhar nessa figura, né? E levar para as nossas casas a responsabilidade dos papéis que nos cabem, como pais, como avós, como tios, como filhos, como netos. Este ser iluminado, né? Verifiquem que ali na foto ele está resplandecente de luz. Jesus, ele tinha na época e continua tendo naturalmente uma conexão tão direta com Deus, né? Que ele pensava aquilo que Deus dizia para ele, e ele falava aquilo que Deus elucidava, né? Então, quando a gente fala, será que era mediunidade? Era muito além da mediunidade. Jesus foi o Filho escolhido por Deus para vir aqui governar o nosso planeta. A ascensão, a superioridade espiritual dele, não tem como a gente mensurar. E nesta humildade, em determinado momento, Judas falou para ele que Judas tinha algumas moedas na sacolinha dele, e ele entregava essas moedas para Jesus, para que Jesus, com essas moedas, pudesse alimentar os discípulos e, quem sabe, as pessoas que estavam ali ouvindo as suas lindas palestras. E ele disse: eu não preciso de dinheiro, porque tudo aquilo que Jesus precisou para alimentar as pessoas, Jesus conseguiu, né? Por justamente esta imensa sabedoria, a simplicidade que ele vivia, e a fé, essa fé firme e forte, que ele realmente estava ali por um período para ensinar esse grande legado para nós.
Então, quando Jesus, depois de crescido, se reuniu com seus discípulos, né? No livro Boa Nova, Humberto de Campos escreve que depois de falar com numerosas pessoas que o aguardavam no caminho, ele chamou os 12 companheiros. E eram pessoas simples que se dispuseram a seguir com Jesus. E que para que esses discípulos fossem gradativamente entendendo aquilo que era o projeto de Jesus para a humanidade, ele também precisou trabalhar com esse grupo no sentido do grupo ser um grupo unido, né? Então, poder falar através das metáforas e que esses discípulos pudessem entender essas metáforas para poder depois divulgar, porque Jesus sabia que ele ia ficar pouco tempo no planeta. E quem divulgou enormemente a doutrina cristã foram os 11 discípulos, infelizmente 11, porque Judas acabou se suicidando logo depois da morte de Jesus. Ele ficou tão envergonhado por tudo aquilo que aconteceu, né, no Monte das Oliveiras, que foi Judas que levou os soldados lá e apontou, dizendo que sim, aquele era Jesus que se dizia o Filho de Deus. E Divaldo Pereira Franco, numa das palestras, também comenta que depois do suicídio de Judas e depois da morte de Jesus, Jesus desceu até o Vale dos Suicidas para resgatar Judas. Olha a bondade, quantas histórias de bondade constam na vida de Jesus. Quanto de bondade nós precisamos colocar no nosso coração para poder trabalhar com os nossos familiares no sentido de nos relacionarmos com delicadeza, com amorosidade, com responsabilidade, com caridade, com devoção. Então, Jesus falando aos nossos discípulos, nós podemos pensar, quando nós conversamos com os nossos familiares, quando nós falamos com as pessoas que são nossos colegas de trabalho, né? As pessoas que utilizam o mesmo elevador, que passam na mesma calçada, quando nós nos dirigimos ao nosso trabalho, o que a gente faz? Será que a gente expressa caridade, bondade, amor? Ah, mas nós não conhecemos todo mundo, não faz mal. Mas nós sabemos que todos somos irmãos. Então, adicionarmos na nossa vida essas grandes influências que o Mestre nos dá, nos traz a cada dia, é de vital importância para que nós tenhamos evolução nesta reencarnação. Então, os discípulos reunidos com Jesus, Pedro, André e Filipe, eles eram filhos de Betsaida. A gente sabe que Betsaida é um lugar. E então, Pedro, André e Filipe, eles vieram do mesmo lugar, de Betsaida. E de Betsaida também vieram Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu. Tomé veio de Dalmanuta. Bartolomeu de Caná, na Galiléia. Simão, mais tarde, foi denominado Zelote, e ele veio de Canaã. E Judas, de Iscariotes. Eles mencionavam o lugar de onde a pessoa veio para haver um reconhecimento. Como eles também mencionavam o nome do pai, ou o sobrenome do pai, para que aquela pessoa... Não só os discípulos, mas naquela época isso era usado, hoje também às vezes, né? A gente diz, tal pessoa é filha de tal família, né? Então, para localizar, para a gente poder se localizar de quem nós estamos mencionando.
E Jesus começou a instruir os seus discípulos. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Então, com essa docilidade característica do nosso mestre, ele vem dizer que as dificuldades elas estarão presentes, né, na divulgação do Evangelho. E que muitos homens e muitas pessoas não pararão, não esperarão ouvir o que eles têm para dizer. E se eles entrarem numa casa, que eles possam saudar esta casa com amor, para que este amor envolva aos discípulos e possa envolver a nós, para que nossos pensamentos também eles venham de uma natureza muito doce, porque do contrário, muitas vezes nós nos armamos, né? Quando não somos, pelo nosso entendimento, bem recebidos, né? Mas é a nossa interpretação, e às vezes a interpretação ela é uma interpretação negativa. Então Jesus fala que por onde nós passarmos, que nós não procuremos a porta larga que nos remete a uma vida material, a uma vida sem a conexão com a vida espiritual, mas sim que nós busquemos a porta estreita e que saibamos dosar aquilo que nós podemos usufruir do mundo material sem esquecermos do mundo espiritual. Em qualquer cidade onde entrardes, procurai saber quem deseje aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis, né? Aqueles que são dignos é aqueles que ouvem. Todos nós ouvimos, às vezes nós escutamos e não ouvimos, né? Nós precisamos escutar, nós precisamos ouvir o que o outro tem a dizer e muitas vezes nos calar, né? Sempre pensando com essa sinceridade a Deus, em repartir o Evangelho, e aquele que não estiver pronto para ouvir, que nós então serenemos, porque cada um vai ter a sua hora, a sua busca, né? A nossa vida material ela é muito fugaz. Se a gente não trabalhar o nosso ser espiritual, a vida passa, a nossa reencarnação passa e acabou pelo corpo físico. Mas o ser espiritual ele continua eternamente, desde que fomos criados por Deus. Então, quando penetrardes numa casa, saudai-a com amor. Vamos lembrar quando nós entramos na nossa residência, né? De nós deixarmos os problemas lá fora, aqueles que nós não conseguimos saudar, e vamos saudar a nossa casa com amor, agradecer a Deus por ter este teto. E este amor é que vai justamente nos alimentar para que a gente possa saudar o nosso companheiro, a companheira dos homens, a pessoa que vive junto, os nossos filhos, né? Porque afinal de contas a gente, quando faz o Evangelho no lar, a gente pede muito para os espíritos amigos inundarem a nossa casa de orientações benfazejas, né? Mas e qual é o nosso trabalho de cada dia? É justamente alimentar ou continuar alimentando aquilo que os espíritos amigos vieram trazer nessa condição tão favorável do Evangelho no lar. E se essa casa merecer as bênçãos da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. E se porém não for digna,
torne esta mesma paz sobre os vossos corações, né? Então, se a gente encontrar alguém, ou se às vezes a gente mesmo não está, digamos assim, no momento de ler o Evangelho, né? Que a gente possa respeitar a nós mesmos e dizer, não é agora, mas daqui a meia hora, quem sabe seja. Isso, a mesma coisa acontece quando a gente vai falar da casa espírita para alguém. Talvez vocês já tenham vivenciado essa experiência, né? Aquilo que faz bem para a gente deseja muito que o outro também faça, né? Então, quantas vezes que a gente vai falar para as pessoas, olha, existem 4 casas espíritas em Concórdia, são 4 dias na semana que nós temos palestras públicas, agora presenciais, e se a gente não consegue assistir, nós temos ainda pelo Facebook para a gente ver. Então, é um momento que a gente se conecta com a casa espírita, com os espíritos de luz, os espíritos de amor, com Jesus, né? Nós podemos respeitar o tempo do outro, com certeza, mas a gente pode também ajudar mentalmente para que essa pessoa busque na religião a força que falta, porque na vida material, que força é essa? Que força é essa que na vida material às vezes a gente busca, ou a gente sabe de pessoas que buscam, mas a força espiritual é que é a verdadeira. E diantes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. E quando sentimos a angústia, né? Quando a ansiedade vem carregando o nosso ser emocional, o nosso ser espiritual, que nós possamos pensar que sim, nós estamos sendo assistidos desde que nós nos conectamos com Deus e com Jesus e com os espíritos maiores. Porque aí também vigora o que? O livre-arbítrio, que todos nós somos donos do nosso livre-arbítrio. São as escolhas, né? E por falar em escolhas, tem uma palestrante que eu gosto muito de assistir, que é a Ana Teresa Camasmi. Ela é do Rio de Janeiro e ela faz palestras maravilhosas. E ela fala que as nossas escolhas, elas são inerentes àquilo que nós carregamos no nosso coração. Então, se nós temos o coração recheado de fé raciocinada, se nós temos no nosso coração essa vibração de amor, a caridade, o desejo de nós evoluirmos espiritual e relacionalmente, nós vamos fazer boas escolhas. Agora, quando o nosso coração está recheado de mágoas, de tristezas, de dores emocionais, as nossas escolhas, elas são atreladas àquilo que nós carregamos a nossa alma, né? Então tenhamos fé, tenhamos vigor na construção da fé, porque é ela que vai fazer com que nós tenhamos uma boa passagem aqui na Terra, que nós saibamos entender as dificuldades e entender o que nós podemos aprender através delas. E ele também fala dos enfermos, né? Como é importante trabalhar as nossas enfermidades, porque muitas vezes a nossa enfermidade, ela é trazida no nosso perispírito. Nós viemos lá das outras vidas com doenças no nosso perispírito. Então, ao reencarnarmos, a gente desenvolve de novo a doença, daí no nosso corpo físico. Mas se nós fizermos essa limpeza necessária a cada dia, lembrando então de Santo Agostinho, que nos fala que a cada final de dia ele fazia uma reflexão de como tinha sido o dia.
se tinha sido um dia proveitoso, se ele tinha conseguido estabelecer na rotina dele o legado de Jesus, se ele tinha sido bom com ele mesmo e com os outros. E essa experiência de Santo Agostinho, ela é muito favorável para que a gente pegue para nós, para a nossa vida. A cada final de dia, vamos fazer a reflexão, né? E se alguma coisa, e que realmente nem sempre a gente faz tudo da melhor forma possível, se alguma coisa sair de forma equivocada, que a gente possa entender e no dia seguinte se programar para que a gente não cometa equívocos. Cometer equívocos é inerente à pessoa, né? E ao nível evolutivo que nós estamos agora. Mas nós podemos nos programar para nos equivocar menos, para que a gente possa falar com amorosidade, que a gente possa controlar os nossos pensamentos, entender os nossos pensamentos, escolher pensamentos positivos. E aqui ele fala: se não vendem 2 passarinhos por 1 centil, entretanto, nenhum deles cai do seu ninho sem a vontade do Pai. Tudo o que nos acontece tem uma razão. Tem uma razão. E nós precisamos entender essa razão e procurar, com a ajuda espiritual, quando nós não conseguimos sozinhos, ou quando nós não conseguimos no nosso meio familiar, ou junto com as pessoas que a gente tem confiança, a luz, o discernimento, com certeza nós vamos ter. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer um de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Então, confessar ao nosso anjo da guarda, confessar aos espíritos maiores, eles levarão até Jesus e Jesus levará até Deus. Nós precisamos ter a certeza disso. Por isso que eu sempre digo, não estamos sós. Nenhum de nós está só. E nós, inclusive, precisamos saber lidar com a solidão. Ou nós precisamos lidar com os momentos que estamos sem escutar televisão, música, qualquer barulho que seja, barulho, desculpe a expressão, mas qualquer som que seja. Porque quando nós estamos unidos, em uníssono com a natureza, por exemplo, escutando os passarinhos, escutando o vento, olhando as estrelas, olhando as nuvens, olhando a natureza belíssima que Deus nos confiou nesse planeta, nós podemos nos conectar com Deus e com Jesus, né? Façamos essa experiência também, porque muitas vezes a própria ansiedade faz com que a gente busque ou o celular ou a televisão, né? A música, ela é sempre bem-vinda, dependendo da música que a gente escuta, porque às vezes a música, ela é tão cheia de sons que acaba trazendo mais ansiedade ainda. Então, a meditação, ela é extremamente importante, que nós possamos desenvolver a meditação, que saibamos meditar, que saibamos nos conectar com a espiritualidade maior. E esse bebê lindo, muito fofo, dormindo na palha, né? Se for um filho, se for um neto, se for um vizinho, ou se for uma criança que a gente talvez encontre na casa de alguém que a gente vá visitar, vamos enraizar esse pensamento de que todos somos irmãos, né? E é justamente trazendo essa sensibilidade que a gente vai poder iluminar o nosso interior. Então eu desejo a todos de coração e com muitas felicidades também, desejando a vocês um Natal de luz, de harmonia familiar, e que o relacionamento de vocês, de nós todos, né, eles sejam um primor, lembrando de todo o Evangelho de Jesus.
Muito obrigada e que assim seja. Muito obrigado, Tuti, por esse momento especial que tivemos hoje. Queremos pedir a todos que se coloquem em posição do passe, então, também as pessoas que estão em casa, que também se coloquem bem, porque receberão a luz de Jesus nas suas casas. Nós vamos ler uma mensagem do Espírito Lafayette para Maria Igne, num centro espírita, nossa casa de oração de Balneário Camboriú. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços. Sobre montanhas, sobre águas e tormentas, sobre meu próprio ser. Elevanta-me, Senhor, para que a cor, a luz, a beleza de meu espírito e o próprio pensar sejam mais fortes que o medo de fracassar. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços. Que eu não tema a morte, nem as trevas, nem a sorte, pois sei que o Senhor é dono da luz, que irá iluminar a minha alma, a minha família e o meu lar. Que venham os ventos, que eu vença os ventos, que venha a tempestade, que eu vença a tempestade, que seus anjos me levem nos caminhos da verdade, que venha a guerra e eu possa lutar não com espadas a ferir, mas com a tua palavra a construir, que suas promessas me salvem da cruz, e que eu saiba os testes suportar, sem jamais duvidar. Senhor, se eu realmente sou a flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, e deixa eu saber, Senhor, que eu sou uma árvore em sua floresta. Deixa eu saber, Senhor, que eu sou uma gota em seu mar, que eu sou um piscar em seu olhar, que eu sou sua flor em seu jardim de amor, que eu sou amor em seu coração, e leve este poema como minha oração, pois eu confio em ti, Senhor, és minha flor em meu jardim de amor. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado pela presença.